A gente precisa entender que existem diferentes tipos de incêndio na Amazônia, mas a Amazônia não queima naturalmente. O fogo não faz parte de um regime natural da Amazônia, como faz parte, por exemplo, do regime de florestas da costa da Califórnia, ou de florestas no Mediterrâneo, ou mesmo do Cerrado. Na Amazônia, o Uhum. fogo não ocorre de maneira natural, ele precisa ser iniciado pelo ser humano. E daí a gente tem alguns tipos diferentes de queimadas e de fogo. O primeiro é o fogo que se põe no pasto para a chamada limpeza do pasto, para o manejo do pasto, para se livrar de ervas daninhas, árvores que começam a crescer. Tem também o fogo usado no roçado, que é pela agricultura de subsistência, quando faz uma roça pequena, faz o corte daquela área e põe fogo. Mas o que a gente está vendo agora, nesse momento, é o fogo de desmatamento. Por quê? Quando se corta uma área da floresta, aquelas árvores não desaparecem. E não tem como plantar pasto ali em cima, porque a vaca não vai ficar andando em cima de árvore caída. Então, o que, que se faz? Se junta todas aquelas árvores caídas, espera por alguns meses dentro da estação seca para aquele material ficar bem seco e aí se põe o fogo. Então, quando a gente tem um aumento no desmatamento, como a gente viu em 2019 e está vendo em 2020, a gente vê também um aumento no número de incêndios. E isso é de extrema importância, porque esse fogo pode então escapar para dentro da floresta se é um ano muito seco, como foi 2015, por exemplo, e como é 2020 em partes da Amazônia. E aí a gente tem um impacto gigante na biodiversidade e nos estoques de carbono da floresta. O INPE tem todo o conhecimento para fazer um monitoramento, tanto do desmatamento quanto das queimadas, e está sempre se aprimorando. Então, a gente vai perder todo esse know-how construído, todo esse capital humano de mais de 2 décadas para passar para outra instituição. Isso não é estratégico, isso não é uma estratégia de Estado, porque a Amazônia tem que ser uma estratégia de Exato. Estado e não de governo, a preservação e a conservação dela. E nesse ponto, agora a NASA lançou um outro sistema de monitoramento de queimadas que é fenomenal. Eu super recomendo porque todo mundo pode brincar nele em tempo real para acompanhar o número de incêndios que estão acontecendo a cada dia na Amazônia. E ele tem uma resolução muito maior até do que o monitoramento já feito pelo INPE. Então, os números são ainda piores do que a gente tem agora. Porque, só para te dar uma ideia, segundo o INPE, nos 9 primeiros dias de setembro, a gente teve 12 mil focos de incêndio na Amazônia. Isso é 2 vezes o que a gente viu em junho, sendo que o junho bateu recorde. Isso é 2/3 do que a gente viu para todo setembro do ano passado. Ou seja, a situação está muito séria, os nossos próprios dados estão mostrando isso, a gente não pode ficar sabotando as nossas próprias instituições científicas construídas com tanta dedicação durante tanto tempo e que foi um trabalho conjunto de tantos cientistas, tantos pesquisadores, e simplesmente passar isso para a Embrapa, que obviamente tem pesquisadores maravilhosos, mas que não é a função dela. É o mesmo que passar para o INPE desenvolver uma nova soja transgênica para lidar com as mudanças climáticas. Não tem cabimento. Uma coisa que a gente tem que entender é que a gente tem 50 anos de evidência de que gado na Amazônia não gera progresso. Se gerasse, a Amazônia era a região mais rica do país. Mas não é. Ela, inclusive, tem um índice de desenvolvimento humano mais baixo do que o próprio Nordeste. Então, a gente tem que pensar em novas maneiras de gerar um progresso para a região e para as suas populações. A retomada verde pode ser uma grande oportunidade para isso, como, por exemplo, investindo em tecnologias para a floresta. Tem populações que, sim, dependem do uso do fogo para o manejo da terra e que o uso do fogo é essencial para a sobrevivência dessas pessoas. Então, esse termo que é cultural parece querer dizer que as pessoas não precisam disso, né? Que elas fazem porque querem. Não, para muitas pessoas é a única forma que elas têm de fazer o seu roçado.
Então, esse é o primeiro ponto, não é cultural, é simplesmente a sua sobrevivência. 2, botar fogo para todo mundo que já botou fogo, que não deve ser muita gente aqui que está assistindo a live, dá um trabalho, mas dá um trabalho e é perigosíssimo. Então não é uma coisa que nenhum pequeno produtor acorda e fala: menina, hoje vou botar um fogaréu aqui. Porque você corre o risco da sua própria vida, porque o fogo muda de direção, o vento muda de direção, o fogo muda, é muito difícil trabalhar naquelas condições. Você tem que fazer um acero, que é o que a gente chama, que é uma parte da terra que a gente deixa bem limpinha, no chão mesmo, para justamente que se o fogo for pular da área que está queimando, não pegar fogo em nada, não chegar na floresta, porque é o solo liso, então não tem combustível. Isso dá um trabalho, dá dor nas costas, dá um monte de bolha na mão. Não é uma tarefa fácil. Não é. Agora, não é esse fogo que a gente está vendo, como os dados da NASA estão mostrando, como os dados do INPE e como o próprio Cláudio estava apontando antes. É fogo de desmatamento, que é outra escala. E é isso que é essencial. Esse fogo de roçado que eu estou falando vai ter no máximo 1 hectare, 2 hectares, é uma coisa bem pequena. E a gente está vendo desmatamentos de mais de 1.500 hectares, 2.000 hectares, que são 2.000 campos de futebol, vamos dizer. Isso dá um trabalho, tem um custo muito grande. Isso é uma escala industrial do fogo. E para fazer isso, não vai ser o pequeno produtor, porque ele nem tem dinheiro para desmatar essa área, porque você não desmata com machadinho. Isso está no desenho do Chico Bento. Você desmata com trator de esteira, que exige funcionário, exige diesel, é caríssimo esse processo. Então, o fogo que a gente está vendo agora, que os dados estão mostrando, recomendo novamente esse site da NASA, é o fogo de desmatamento. O que se estima é que o desmatamento combinado com as mudanças do clima que já afetam a Amazônia, veja bem, a temperatura média na bacia amazônica dos anos 70 até agora já subiu em 1,5 graus. Ou seja, ela já está mais quente, a gente já tem mudanças no padrão de precipitação, então elas já estão acontecendo. Então, o desmatamento da Amazônia, somado às mudanças climáticas que já estão acontecendo, e somada às queimadas em áreas de floresta que ainda existem, que são os incêndios florestais, tudo isso pode interromper o que a gente chama dos rios voadores. Que é o seguinte, é toda aquela água que é bombeada todo dia pela floresta, do solo, vai indo pelas árvores e escapa pelas folhas das árvores. E cria aquelas grandes nuvens que fazem chover em todo o resto do Brasil, chega até a bacia do Rio Prata e chega até o Texas. Ou seja, é muito volume, muito grande de água e que faz chover literalmente no continente todo. Se a gente perde esses rios voadores, Vera, não tem agronegócio no Brasil. A gente vai perder um dos principais setores da nossa balança econômica. E a gente vai perder o nosso setor energético, porque ele é baseado em hidrelétricas. Só que se não tem chuva, não tem água. E aí a gente não vai ter energia. Então, não é economicamente estratégico a gente continuar desmatando a Amazônia e a gente permitir que os incêndios escapem para dentro da floresta.